diante das crises que nós temos, quando, através da cruz, discernimos o quanto que temos que evoluir. Quem aqui tem esse tipo de crise? Quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Jesus, porque Jesus é meu padrão. Jesus deve ser o seu padrão. E tem momentos que quando eu vou para a cruz, quando o Espírito Santo me inspira a ir para a cruz, eu entro em crise existencial. Como compreender esse amor? É alto demais. Acreditar que o Senhor não quer barganhar o nosso relacionamento. Entender que o Senhor tem ciúme quando eu te deixo esperando no quarto. E entender que o Senhor, sendo esse Deus tão grande, tão maravilhoso, quer estar comigo. Me espera ali naquele ambiente onde só eu e você vamos estar. É alto demais. Então, quando a gente vai entrando nessas verdades, o amor começa a revelar. Quem somos para quê? Para nos oprimir? Claro que não. Para nos curar através da liberdade, da libertação. Porque Cristo, nesses ambientes, vem cheio de misericórdia, vem cheio de graça. E a graça é suficiente. Foi suficiente para Paulo, dentro desse relacionamento que ele teve com Deus, olhar o homem miserável que ele era e ainda estava sendo, ser atraído por esse amor, entender como assim o Senhor escolher a mim para gerar sua noiva, gerar suas verdades, manifestar o seu amor, equipar, gerar os santos. Eu, aquele que perseguiu, aquele que teve sobre as suas mãos um assassinato, matou, oprimiu os seus, esse homem miserável. Queridos, quando nós permitimos que o Espírito Santo nos esquadrinhe através da Bíblia, tudo muda em nós. As verdades bíblicas estão expressas através dessas cartas para trazer transformação. A Bíblia não está tão somente ali, sabe, sendo liberada por essas cartas que são vivas. Sabe por quê? Porque pessoas ali deram a sua vida, deram a sua alma. Você sabia que cada carta foi liberada, inspirada pelo Espírito Santo de Deus a estes, através de sacrifícios? Muitos entregaram a sua vida ao vitupério. Muitos entenderam que era morrer por um propósito maior, revelar Cristo, a esperança da glória a todos aqueles que se encontravam na escuridão. É esse privilégio que temos hoje. Paulo declarava assim: morrer pelo Senhor, e no Senhor é lucro. É lucro. É lucro. Não é perder. Às vezes eu e você, né, dentro desses conflitos, por causa da nossa velha natureza, dentro daquilo que a gente quer, deseja, dentro das respostas que a gente tem que dar, né, para as responsabilidades que temos, nos perdemos nesse lugar e nessas verdades. Aí quando vemos, estamos apáticos, abatidos, enfermos. Mas ei, é só olhar para cima. É só voltar os nossos olhos para o alto, porque é do alto que veio o nosso socorro, é do alto que discorre do Pai das luzes o dom perfeito. Eu amo essa passagem, gente. Eu não entendo se você discerne. É do alto que discorre todas as virtudes e dom perfeito da parte de Deus. Para quem? Para nós, pobres, miseráveis, pessoas limitadas. Mas Ele decidiu, Ele quis, e Ele quer que continue sendo assim. Ele nos escolheu, independentemente das nossas imperfeições e limitações. Amém. Nós precisamos crer nessas verdades. Sabe para quê? Para de fato sermos uma resposta, não só para aqueles que hoje é família conosco, mas para aqueles que não tiveram o privilégio de ver essas verdades reveladas, como Saulo outrora, vem contra a igreja, vem contra os princípios de Deus, se levantam para perseguir os santos, se levantam para apedrejar,
se levantam para defamar. Ei, cada um dá o que tem. O pastor Júlio sempre ministra aqui nesse altar. Nada fora pode nos moldar fora do princípio. Nem a perseguição, nem a nudez, nem principados, sabe? Nem a nudez daqueles que nos perseguem, nem a fome, nem a altura, nem largura. Nada pode nos separar dessas verdades, que é o amor de Deus revelado naquela cruz. Amém. Então não vamos menosprezar a cruz, amém? Porque eu creio nesse acelerar aqui. Eu creio que Deus quer fazer nessa casa discípulos que com a mente transformada discernem que se preciso for para Roma para morrer pelo Evangelho, é para lá que eu vou. Amém. Discípulos que discernem que por causa de Jesus Cristo e da obra das verdades do Evangelho, se necessário for morrer de cabeça para baixo numa cruz, crucificado, eis-me aqui. Discípulos que vão discernir que por esse propósito é digno ser lançado no tanque de piche. Se a gente for olhar para as Escrituras, e falando só de Paulo, não vou nem falar dos apóstolos, mas falando de Paulo, que traz essa era do novo pacto, da verdadeira religião, da verdadeira aliança saudável que nós podemos ter em Deus. Se você ler a Bíblia olhando para você, tudo muda. Não tem como mudar. Não tem como nós não sofrermos uma metanoia. Não tem. Sabe por quê? Quem tem comprometimento com tudo que está escrito aqui é o próprio Espírito de Deus. Quando você vai para esse ambiente, para ter relacionamento com Deus, para adorar o Senhor, através do seu tempo de qualidade de quarto com Ele, Ele é responsável para me libertar, para te libertar, nos livrar das angústias, nos livrar dos medos, nos fazer crescer até diante das frustrações, nos fazer vencer diante dos obstáculos. Não tem como, igreja. Nós precisamos trazer a cruz de volta para o centro das nossas vidas. Nós precisamos dar lugar para os feitos da cruz. Nós precisamos, nos dias atuais, sendo a igreja do Cordeiro, dar lugar de volta para a cruz. Amém. Paulo vai falar: eu não era digno dos apóstolos, eu me considero menor e o pior, mas eu não posso negar essa identidade e essa missão e essa vocação que Deus liberou sobre mim. Primeiramente, ele discerne o homem miserável que ele é e assume a sua identidade. Por que Paulo está descrevendo essas situações? Porque ele está passando por perseguição, porque ele está passando por lutas pelo Evangelho, não mais para se manter na postura que ele tinha, no lugar que ele tinha como Saulo. Porque Saulo não era qualquer um, era o doutor da lei, era um mestre, era um homem diplomado. Porém, quando ele teve um encontro com a cruz, Deus o escolheu para preparar o caminho pós-Cristo, para edificar os santos na verdadeira doutrina, na verdadeira fé. Amém. Quantas crises Paulo enfrentou. Esses dias eu estava compartilhando com o Júnior como que a palavra pode ser tão viva e eficaz nos dias de hoje. Ali nas primeiras cartas de Coríntios e na segunda, a gente vai ver os relatos de Paulo lutando contra tudo que se levantava contra o verdadeiro Evangelho. Em Corinto, na Grécia, dominada pelos romanos, os sofistas, homens renomados, homens doutores na palavra, homens cheios de filosofia, homens ricos, empoderados, belos, quase semideuses. Eu estou falando da influência da Grécia e da Roma sobre homens que se posicionavam para gerar pessoas, discípulos. Deus
pisar na contramão daquilo que éramos antes da cruz. Amém. Paulo, pós a cruz, é escolhido por Deus para estar no meio desses, que um dia ele foi um grande sofista, um grande letrado, um grande mestre, um grande instrutor, de João Batista até Cristo. Os fariseus, os homens letrados dentro da sinagoga, eles tinham lugar até como juiz para julgar, liberar a ordenança dos altos céus dentro da lei, para que houvesse ordem. E ali já existia, sabe, essa cultura de gerar pessoas para si. E aí Saulo tem um encontro com a cruz. Saulo abre mão de tudo isso, vai morar num casebre, começa a andar de forma humilde, começa a ter as cicatrizes da cruz em sua aparência, perde esse lugar de relevância nesses lugares altos, como esses que em Coríntios ele vai ministrar, ele vai palestrar, ele vai com ousadia levar as verdades de Cristo, se vê naquele cenário. Mas o que é lindo, ele não se corrompe, ele não se intimida. Amém. Porque Paulo, depois da cruz, não se colocou ali como uma farsa. Paulo ali, em todas essas situações, ele entendia que ele tinha que estabelecer a noiva do Cordeiro em Corinto, que ele tinha que se levantar com ousadia contra sofismas, contra heresias, contra tudo que tirava Deus do centro. Aleluia. Da humanidade. E aí a gente vê Paulo ali, é só ler as cartas, a gente vê Paulo passar por preconceitos, por repúdios. Onde você mora? Mora no casebre. Como você se apresenta se vestindo assim? Que Deus é esse? Porque o nosso Deus nos leva a essas edificações. O nosso Deus nos eleva a níveis de sermos tão poderosos que nos vemos sim como semideus, como pequenos deuses aonde estamos colocados. Como você, sem estatura, sem aparência, abrindo mão de tudo que você é, letrado assim, quer vir de encontro a esses ambientes que pertenciam a você, hoje pertencem a nós. Então, desde aquela época, existiam pessoas edificando outras pessoas para si. Desde esses princípios, onde Paulo é separado para trazer Cristo para o centro da vontade de Israel, ele teve que ir contra o humanismo. Falsas teologias, falsos princípios, que vinha na contramão do verdadeiro evangelho. Ei, nós estamos falando de um predestinado e escolhido para edificar santos, edificar a noiva, para ele, para Cristo. Amém. Amém. Então o evangelho não mudou, ele continua sendo o mesmo. O interesse de Deus é que eu diminua e ele cresça. Amém. Se eu der lugar para o Senhor crescer, não tem como eu ser poço. Amém. Eu ser como mar morto. Não tem como. Não tem como. Um predestinado escolhido por Deus é escolhido para ter vida em si. Em si, primeiramente. E para liberar. E para liberar. Amém. E você vai entender onde a mensagem de Deus vai nos levar nessa noite. Amém? Abra aí as escrituras do Senhor no livro de João. E nós vamos entrar em algumas verdades que o Espírito de Deus inspirou no meu espírito a partir do momento que ele deu um tema, né, do novo ano 2024.
Na particularidade da numerologia e seu significado, o número 4 representa portas abertas. Portas abertas. E elas vão estar abertas para nós, escancaradas para nós, porque Cristo é a porta. E a palavra de Deus vai dizer que aquele que bate, ela precisa usar. Não tem como a porta abrir sem busca. Não tem como. E é engraçado que em Apocalipse é que ele também está à porta. Toque, toque. Toque, toque. Aleluia. Toque, toque, toque. Deixa eu entrar. Deixa o teu lugar. Deixa o seu centro. Porque a minha vontade, ela é superior à sua. Os meus planos são mais elevados. Os meus pensamentos são de paz. Toque, toque. Deixa eu entrar. Jesus se manifesta diariamente assim, se você parar para avaliar o seu relacionamento com Ele. Em todas as situações nós vamos ter sempre duas portas, dois caminhos, duas situações, aonde Ele nos permite fazer escolhas. A palavra de Deus vai dizer no livro dos Evangelhos que existe um caminho, uma porta larga, porém existe uma estreita, aonde só cabe você. Amém. Você pode aplaudir o Senhor para vocês verem? Deus não vai barganhar você. É você. Ai, mas eu trabalho tanto, eu sou tão usada. Amém. Isso só é fruto do nosso amor por Ele. Mas isso tudo não pesa na balança quando o valor maior sou eu. Amém. É você para Ele. Sabe por quê? Em muitas situações nós estamos como uma mulher na beira do poço, com sede. Sabe por quê? Que em muitas situações nós ainda estamos nessa via sendo marcada pelo sol escaldante de meio-dia, que representa as nossas vergonhas, as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas vidas fora da aliança, por falta de relacionamento. Às vezes nós não temos dificuldade de ter relacionamento com uma cultura religiosa. Eu comecei dizendo aqui que a partir de Jesus Cristo existia os mestres e os doutores, existia o grupo de Galileu, existia os grupos, dos samaritanos, existiam os grupos dos judeus da Judeia, doutores dentro do Sinédrio. E você vai ler as escrituras e você vai discernir que pós-Paulo, tudo isso que eu trouxe aqui para você continua. Essa luta para ser o centro, essa luta para ser Deus e tirar o lugar de Deus do centro de tudo. A religião, para mim, é o pior demônio que existe no meio do povo de Deus. Porque eu estou falando do povo de Deus, eu estou falando de galileus, eu estou falando de judeus e eu estou falando de samaritanos. Por mais que eles não se davam, por rixas antigas, por situações de conflitos, de perdas, de guerras, o olhar de Jesus nunca mudou. Aí a palavra de Deus vai dizer que um verdadeiro judeu, escuta isso, jamais lavaria os seus pés aonde um samaritano lavasse as suas mãos. A palavra de Deus vai dizer, vai deixar bem claro que eles não se davam, porque os samaritanos é uma descendência dos assírios que trouxe destruição para a tribo do reinado do norte de Israel. Então a palavra vai dizer que existia uma rixa tão grande entre eles, porque eles, os samaritanos, se consideravam pessoas de casca muito elevada, mais do que os judeus, mais do que os galileus, muito mais. Era esse tipo de teologia que trazia separação desse povo que era uma nação Israel no tempo
E é engraçado porque isso acontece na comunidade. Ai, porque aquela pessoa é diferente de mim, eu não me dou com ela. Ai, porque o comportamento, o perfil, a personalidade. Ai, tomara que ela vai lá para o grupo do Cafezais, seja bem longe do meu núcleo. Engraçado que essas discussões vão continuar se dando quando a gente não dá o centro de tudo para Cristo. E passamos a ter Cristo como nosso exemplo, porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus, sabendo de toda essa rixa, sabendo de toda essa discussão espiritual, manda os seus contra pão. Porque o que está acontecendo aqui em João, presta atenção no que está acontecendo nesse cenário aqui. João Batista, fim do seu ministério, e entra a era, Gladys, de Jesus. João Batista já incomodava tanto essa classe de doutores da palavra, que quando Jesus chega fazendo discípulo e batizando mais que João Batista, não sendo ele batizando, sendo o seu discípulo, ele provoca essa classe dentro da sinagoga. Ele provoca inveja. Tem alguém na porta, alguém pode receber? Corre lá. Amém? Ele provoca essa inveja, ele provoca, sabe, essas disfunções dentro da comunidade para fora. Então, da mesma forma que esses doutores da lei perseguiam João Batista, porque ele era uma voz e anunciava a vinda do reino de Deus através daquele que era superior a ele, da mesma forma Jesus é perseguido. Se você for ler nas entrelinhas, você vai discernir o que eu estou falando. Essa classe de doutores e de mestres, como assim? Findou o tempo daquele que trazia incômodo, porque ele fazia muito mais discípulo fora da sinagoga, fora de uma religião que não era sã, fora de uma doutrina que não era saudável. A palavra vai dizer, todos vocês conhecem aqui, João Batista foi gerado no deserto. Presta atenção, porque vocês vão entender no final da mensagem. Deserto é lugar onde Deus tem encontro com a noiva. Amém. Nós não somos a igreja no deserto, nós somos a igreja no deserto, quando o Espírito quer nos levar a ter experiência com Deus. Amém. Amém? Então a palavra de Deus vai dizer que esses doutores se levantam contra os discípulos e contra Jesus, porque os discípulos de Jesus já estavam batizando mais do que João Batista. E sabe o que a palavra vai dizer no livro de João? Que ele sai de cena, querido. Jesus sai de cena. E a palavra vai dizer que ele desce para Galileia, e que necessário é passar em Samaria. A palavra de Deus vai dizer que é necessário passar em Samaria, porque Jesus, o princípio, o profetizado desde o início de tudo, conhecia a cultura do seu povo, e mais do que conhecer a cultura do seu povo, as suas disfunções. E a palavra vai dizer que ele sai de cena. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus percorre mais de 8 dias para chegar em Samaria, porque existia um caminho mais curto. Assim somos nós, né? Quando Deus nos predestina para algo, e na procrastinação a gente fica, né, com desculpas, com justificativas. Não agora, para depois. Não é desse jeito, não é dessa maneira. Jesus sai de cena da crise. Sabe por quê? Nada roubava o foco de Jesus em sua missão. Nada roubava o foco. Nada tirava Jesus do seu propósito, porque a alegria de Jesus era fazer a vontade do seu Pai. A fome de Jesus era fazer a vontade do seu Pai. A sede de Jesus era fazer a vontade do seu Pai. Amém. Então, por isso, todos os frutos de Jesus já estavam gerando mais frutos do que os discípulos de João Batista. Por quê? Porque Jesus, dentro do propósito, fazia o que via o Pai fazendo. Conhecendo a cultura, conhecendo o seu povo, ele tinha uma missão. E a palavra de Deus vai dizer que existia um caminho mais curto, mas porque ele deveria passar por Samaria, ele decidiu ir pelo caminho mais árduo.
mais longo, mais extenso. Todas as vezes que nós rompemos com processos, com ciclos, nós vamos ser paralisados no percurso. Todas as vezes. Existia um caminho mais fácil, existia um caminho mais curto. Esse caminho que aprova Jesus caminhar, trafegar, era um caminho que existia muitos saqueadores. Era um caminho de difícil acesso, mas era necessário passar em Samaria. Porque Jesus, quando chega no poço, porque Jesus, quando chega em Samaria, ele discerne o porquê ele tinha que chegar. E por que ele teria que provocar aquele encontro? E por que o que iria sair de dentro dele, além das virtudes como profeta, era provocar de volta uma conexão entre os céus. Então, quando nós nos relacionamos com as Escrituras de maneira superficial, nós nos tornamos isentos de ter raízes. Uma igreja sem raiz, uma igreja que não é fundamentada na sua identidade na rocha. Qualquer situação contrária, qualquer caminho torto, qualquer obstáculo, qualquer situação que se levanta, já provoca o quê? Oscilações. Não fui escolhida para isso. Olha a situação que eu estou enfrentando. Eu acho que Deus é cômodo me escolheu. Quer saber? Aquele pastor prega muito melhor. Aquela pastora tem muito mais fruto que eu. Não, quer saber? Vou tirar do arado. A gente começa a se vitimizar, e se vitimizando a gente começa a ser paralisado. E uma pessoa paralisada, quando ela é escolhida, ela é enferma, porque a sua vida está dentro do propósito. Então a palavra vai dizer que Jesus caminhou por dias, porque era necessário provocar o encontro. E a palavra vai dizer, como eu revelei aqui na passagem de ano, que Jesus tinha chegado primeiro que ela. Então a virada para nós é ter um encontro com aquele que chegou primeiro. A virada para nós é entender que na viração do dia, o maior prazer que Ele tem é estar diante de mim, é ter a minha face revelada nele. Esse é o maior prazer. A palavra de Deus também vai nos dizer em relação à virada que Deus quer a primícia de tudo. Mas por sermos igreja, em muitas situações somos defamados por outros princípios, por pessoas que distorcem, como foi no período de Paulo, como foi no período de João Batista, como foi no período de Jesus. Teologias contra a verdadeira teologia se levantavam para que a verdadeira teologia de Cristo não fosse propagada. Porque quando o homem toma o centro de tudo, é isso que se dá, provoca essa disfunção, mesmo sendo uma nação. Mas tudo isso tem a ver comigo, tudo. Porque se você olhar para tudo isso que eu estou ministrando, para você, dentro dos seus relacionamentos, para você, dentro de situações que você tem que travar, dentro da sua família, aonde você trabalha, você vai entender quem você é e para quem você foi chamado. Então nós aqui, como Jesus, nós aqui, como Paulo, nós não vamos burlar processos, nós não vamos burlar ciclos. Pode ter 500 pessoas aqui, pode ter 2, a mensagem não vai mudar. Amém. Podemos ter toda a provisão, como podemos ter no limite, a mensagem não vai mudar. Amém. Podemos passar por crises de saúde, de luta, com crises na nossa carne, mas a mensagem não pode mudar. Amém. A palavra de Deus vai dizer que existia uma viúva que conhecia os seus direitos, e por conhecer os seus direitos, todos os dias ela importunava o juiz. Nós sabemos aqui que é uma analogia de Cristo e a noiva. Amém. Todos os dias, sabe as lutas que você está enfrentando com sua carne, sabe as crises que você está tendo na sua identidade, Deus está ali como um bom juiz, esperando você chegar, esperando você nesse encontro. Todos os dias essa viúva se apresentava diante do juiz, porque ela conhecia os seus direitos. Eu já estaria aplaudindo o Senhor nessas verdades. Eu já estaria aplaudindo o Senhor por
sendo compreendida. Ela não vai ganhar mesmo sendo rejeitada. Ela não vai ganhar mesmo sendo desonrada. Ela não vai ganhar, porque ela entendeu que o lugar dela é diante da presença de quem Deus é. Aleluia. Então eu vou profetizar essas verdades para você. Não importa a luta que você está passando, o que me importa é elevar a sua mente a essa metanoia. Nada pode te roubar desse lugar. E a palavra vai dizer que no tempo oportuno o juiz, que é Jesus, atende o pedido, libera o direito daquela viúva. Ah, mas o meu caso, profeta, sabe, eu cresci ouvindo minha mãe falando assim: pau torto vai morrer torto. Por isso Deus envia um marceneiro. Quantas mães, elas ficam assim pensam comigo: ó, deu, não tem mais psique. Eu falei: glória a Deus, agora você pode andar no Espírito. Glória a Deus, agora Jesus pode entrar em cena. Glória a Deus, onde você não pode, Ele pode. Então não importa a situação. Não é que Deus, sabe, está sendo indiferente às lutas que nós passamos. Não é isso. Mas é que Deus quer fazer a gente entender quem nós somos nele. E o Júlio sempre prega isso. É por causa de quem somos nele, o mundo vai nos odiar. O mundo vai nos rejeitar. E o que é o mundo? É tudo aquilo que se levanta contra o verdadeiro evangelho na vida daqueles que estão nas trevas. Então você não está lutando contra a carne. Paulo fala isso. Você não está lutando contra sangue. Você está lutando contra influências. Mas a palavra de Deus vai dizer que ela chega diante de Jesus, discernindo que os samaritanos era de uma classe, de uma casta elevada. E muitos acham que ela está tendo um diálogo humilde ali no começo. Não. Ela está subestimando Jesus, porque Jesus era judeu. Como assim? É só estudar, você vai entender isso. Ela não está ali maravilhada porque o mestre estava ali e ela teve uma revelação de quem era. Não. Ela estava ali dizendo: ó, esse poço aqui é de Jacó, que é você. Aleluia. Por direito é nosso. Por direito é nosso. Então ali houve um diálogo sobre culturas. Ali houve uma situação de rejeição e de repúdio daquela mulher em relação a quem Jesus é. Porque Jesus chega como Paulo, humilde. E ele diz assim: menina, se você soubesse com quem você está falando. E a gente não vê Paulo passando por essas três situações. Como assim? Olha como você anda. Você é manco, careca. Não tem onde nem morar. Não tem nenhum carro importado. Como assim? Você fala com tanta eloquência. Como assim você querer vir me edificar no meio do nosso clã? Como assim você se coloca como doutor de verdades divinas, superiores às nossas verdades? Como assim? Quando nos tornamos filhos, vamos nos tornar semelhantes a Jesus. Amém. Então não é o carro importado, não é o diploma da minha faculdade, não é a mansão que eu moro que dita quem eu sou em Deus. Amém. O que dita quem eu sou em Deus é o resultado do meu relacionamento no quarto. O que dita quem eu sou em Deus é o meu estilo de vida dentro de uma verdade que Jesus estava buscando. Jesus, pastor aqui, estava buscando naquele lugar por verdadeiros. Olha onde Jesus estava buscando verdadeiros adoradores. Num lugar onde havia competição, num lugar onde havia rixa, num lugar onde não havia unidade, sendo um corpo, sendo um povo escolhido, sendo clãs, pessoas escolhidas para estender o reino de Jesus. Nós não estamos falando de pessoas, ó. E a palavra vai dizer então: se você soubesse quem é que fala contigo,
você teria que passar pelas circunstâncias que você tem passado. Sabe por quê? A palavra de Deus vai dizer que o único horário que ela podia chegar até o poço para saciar a sua sede era no horário de meio-dia, porque ela era uma desfavorecida, principalmente por ser samaritana. Por quê? Jesus revela. Porque essa sede que consome a sua alma me deixa claro que você não tem marido. Não ter marido naquele tempo, nem precisa entrar nessa teologia, eu já preguei muito sobre isso. Não ter marido naquele tempo é estar numa linha de desfavorecimento, numa cultura, principalmente sendo mulher. E aí a gente, Jesus revela, nenhum que você teve está contigo. E esse também não é, porque o perfeito chegou. Aleluia. Amém. O perfeito chegou. Amém. O perfeito chegou. Então Jesus vai revelar a sede daquela mulher. Jesus vai revelar para aquela mulher as culturas aonde ela estava sendo aprisionada. Jesus vai revelar a essa mulher todas essas verdades, para usar essa mulher na figura da igreja, para trazer unidade a galileus, a judeus e a samaritanos. E você vai entender por quê. Amém. Você vai entender por quê. Vou voltar a repetir aqui. Um judeu jamais lavaria os pés em um ambiente que um samaritano lavava as mãos. De tanto que um entendia ser superior ao outro, o tanto que as classes de predestinados do Senhor estavam perdidos em suas teologias, perdidos naquilo que quer, perdidos naquilo que pensa. Eu tenho falado para algumas pessoas, todo mundo tem o direito de pensar o que quiser, e eu tenho o direito de respeitar os pensamentos que cada um decide ter a meu respeito, e a respeito da casa, e a respeito de outras situações, e a respeito de pessoas. Ninguém pode tomar ninguém à força. Ninguém tem esse dom ou essa liberação da parte de Deus. A palavra de Deus vai dizer que nada é por força e nada é por violência. Mas como a gente tem visto isso se dar no nosso meio? Porque eu penso. E porque eu penso, eu tive um sonho. E porque eu tive esse sonho, Deus falou comigo. Frutos de pensamentos humanistas vão nos levar para culturas e teologias caídas, nos levando a ser acorrentados a um passado, a um poço, a um peso de cântaro desnecessário para o tempo onde Cristo já veio como aquele que é fonte. Quantos a gente está vendo nessa situação? E é difícil, porque eu, como essa mulher, eu tive essas verdades, eu tive esse encontro com Jesus no poço, e tive o privilégio de ser liberta, e tive o privilégio de sair dessa via de vergonha, de ser marcada pelo sol, do meu passado, das minhas frustrações, da minha velha natureza, das maldições que eu carregava, porque a mulher de Samaria carregava muita maldição em si, porque quando ela se dava num casamento, ela era abandonada. Deixa eu falar algo para você sobre casamento naquele tempo. Todo casamento, para se dar, precisava oferecer um dote. O pai da noiva liberava para o seu noivo um dote, e não poderia ser algo sem valor. Sabe aquilo que você não usa mais, aquilo que é resto para você, que você quer dar para Deus? Deus não aceita isso. Não aceita isso. Jesus, Ele quer o nosso melhor. Jesus quer o nosso todo. Eu estou falando de coração, amém? Estou falando de identidade, amém? Nossa vida, nosso relacionamento, amém? Amém. Estão entendendo? Amém. Então a palavra vai dizer que ela se dava casamento, e que dentro da cultura, por causa do dote, ela era repudiada. Por que ela era repudiada? Porque daí não era necessário no divórcio o noivo devolver o dote para ela, com juros e correção monetária. Uma cultura. E Jesus conhecia toda essa cultura. Eu vim, e eu sou aquele que tem um valor muito superior aos dotes
que você não recebeu com juro e correção monetária diante dos abandonos que você sofreu. Amém. E isso a gente pode aplicar em relacionamentos, não só casamento. Por isso que no original, Jesus abomina repúdio. O que é repúdio? Uma pessoa indiferente aos princípios de Deus dentro de um relacionamento. Uma mulher repudiada, uma criança repudiada, uma viúva, um órfão repudiado, é você provocar problema com Deus. Amém. E quantas vezes eu no repúdio e as pessoas me olhando como divorciada, e eu sem despojos, e eu sem os despojos, e eu sem os dotes, e ele dizendo assim: ó, eu te basto, porque eu sou o sétimo, eu sou o perfeito, em mim você vai ter tudo, em mim a sua sede vai ser saciada. Primeiro necessário é ocorrer essa metanoia. Então Jesus ali provocou, mãe, uma conexão, uma unidade, onde havia separação em uma nação. Povos que deveriam ser adorando o único Deus, por causa de culturas, por causa de teologias que geravam o povo para si, estava vendo o quê? Separação, dissensão entre eles. Jesus estava tão somente com um olhar de dor, de maldição na vida pessoal e emocional daquela mulher. Agora vocês estão descobrindo que não. Jesus não foi indiferente às suas dores, Jesus não foi indiferente à vida que ela levava, porém, existia um propósito maior ali: reconciliar. Amém. Reconciliar. Aleluia. Os discípulos voltam. Aleluia. Como assim? Jesus deve estar com fome. Não, Jesus não deve estar bem, né? Porque olha com quem ele está falando. Olha onde ele está. E olha quem é essa mulher. E a palavra vai dizer que os discípulos, pastor aqui, tentaram tirar Jesus do cenário. Lembra no início? Nenhum tipo de crise tirava Jesus do seu propósito. Então o Espírito Santo está falando conosco. Nenhum tipo de crise que eu e você possa estar passando hoje pode nos tirar do propósito, quando o nosso olhar, quando a nossa adoração está todinha nele. O cenário está requerendo que você chore. O cenário está requerendo que você sinta vergonha nas atitudes que você ainda não conseguiu vencer. O cenário, sabe, está falando para você que você é um nada, que você não vai vencer. Ei, nada pode te tirar dessas verdades. Amém. Nada, nada. Jesus está no poço esperando. Jesus está no poço te esperando para tornar as nossas vidas em fonte, em rios de águas vivas. Aleluia. Aleluia. O que é lindo, Gleice, em Jesus, que Jesus vem dentro da sua cultura, Jesus dentro do seu dialeto, ele se faz claro, ele se faz objetivo, e ele fala: se você soubesse quem eu sou. Jesus está falando da sua descendência. Mãe, Jesus estava falando da descendência dele. Sabe, o Deus de Abraão, sabe, o Deus de Isaac, sabe, o Deus de Jacó, desse poço aí. Se você soubesse quem está falando com você, esse cara sou eu. Amém. Então, como eu falei aqui na virada, não é que eu e você na virada vamos ter tudo mudado porque virou um ano. Não, nós vamos ter tudo mudado porque nós não vamos barganhar o nosso encontro com Ele. Amém. Nós não vamos barganhar a nossa adoração. Nós não vamos barganhar o nosso relacionamento. Amém. Por isso que as coisas vão ser diferentes no ano de 2024. Por isso que nós teremos portas abertas. Por isso que nós teremos o mar da Galileia. Por isso que no nosso ventre fluirão rios. E vocês vão entender que são rios que ninguém pode deter, que ninguém pode entulhar. Amém. Ninguém pode entulhar o rio, uma fonte. Ninguém. Tem essa audácia daquela mulher vivendo na vergonha, vivendo na miséria da sua maldição. Ainda tem uma audácia através da religião de se colocar sobre. E assim muitas das vezes somos nós diante da cruz. Então, né, Deus? Porque olha o que eu estou passando, olha quem eu sou, olha o que eu faço. Eu acho que eu mereço.
quando somos vítimas? Até quando eu e você parar, sabe, de argumentar e se ver como um bichinho do cocô do cavalo? Até você entender que antes de você chegar, ele já chegou primeiro. Até eu e você entender, quando você marca um encontro com ele no quarto, fecha a porta, ele já está lá. Amém. Ele já está lá, ele já está lá. Amém. Ele já está lá para fazer novidade de vida. Ele já está lá dentro do nosso relacionamento, em oração em línguas, em oração através da palavra, nos revelar, nos fazer água viva, nos fazer águas termais, nos fazer águas purificadoras, nos fazer refrigério, nos trazer refúgio, nos trazer fortaleza, nos fazer resposta, nos respaldar. É lá, é nesse lugar que do teu ventre vai fluir esses rios. Aleluia. Porque essas águas fluem de Deus. Amém. E entendeu, Isaac? Então Jesus vem dentro da sua cultura e estendendo. Quem foi Abraão? Deixou herança. Amém. Deixou herança. Deixou um poço. Porém, Isaac teve que cavar ciclos aqui. Isaac vai para o deserto, cava poços, vem a tribo contrária, os amalequitas, e toma o poço de Jacó, de Isaac. Isaac vai para o deserto de novo, cava água. Novamente ele é saqueado. Novamente o povo contrário, o povo sem Deus, os adversários tentando oprimir, sucumbir às promessas de Abraão, às promessas de Deus na vida de Isaac, entulhando, querendo entulhar os esforços dos seus braços no deserto, os esforços da sua vida dentro de um relacionamento com Deus no deserto. A palavra vai dizer que no deserto Isaac cavava e rios fluíam do poço. Aleluia. E a palavra vai dizer que Abimeleque, na última situação onde Isaac está cavando, não, aqui de novo, você outra vez. Então toda a situação que se levanta para entulhar poço em nós, está revelando que ainda não nos tornamos em fonte. Chave aí para você. Se você está passando lutas na mesma área e Deus te chama para continuar cavando, continuar acreditando, continuar liberando o melhor, mesmo você recebendo só pedra, Deus está querendo te tornar em fonte. Aleluia. Acredite no que a profetisa está liberando. Amém. Acredite, Amém. tome posse. Amém. Porque você vai entender no final da mensagem o que Jesus traz, não só para essa mulher, mas traz para uma classe de samaritanos, judeus e galileus. E a palavra vai dizer que na última situação no deserto, Isaac não entra em contenda. Sabe a sua fidelidade em Deus? Você está lá no quarto cavando. Me lembra da visão que você teve. Você está lá no quarto cavando. Eu preciso de água. Eu entendo que só o Senhor pode fluir sobre mim águas vivas, que é a tua palavra. Deus, eu estou aqui no quarto. Deus, eu estou aqui, sabe, na minha devoção, na minha intimidade. Deus, eu quero é você. Eu me rendo, eu te ensino. Eu tenho uma herança, mas eu entendo que no meu tempo eu não posso violar ciclos, porque eu também preciso deixar uma herança. Eu também preciso deixar um legado. Então me ajuda, Jesus, está difícil. Aqueles que não me amam, aqueles que me perseguem, continuam querendo entulhar o poço. Mas a palavra vai dizer que Isaac não entra em contenda. Que Isaac volta para o deserto e cava. Quando nós sabemos que herança carregamos, que genética que temos, nada nos para. Nada parava Jesus, porque nada também parou Isaac. Amém. Porque Isaac vinha debaixo de bênçãos. Vinha debaixo de bênçãos de Abraão, vinha debaixo de palavras liberadas dos céus. Isaac sabia quem ele era, e no deserto a palavra de Deus vai dizer que ele fazia brotar água. Aleluia. E sabe o que acontece? Quanto mais Isaac cavava,
mais se multiplicava a perseguição para tomar o que fluía de Isaac. O que o povo não discernia, que não era terra, mas era Isaac. Aleluia. Ei, presta atenção. Não era terra, era a bênção que Isaac carregava. Aleluia. Não é o que você faz, não é os seus dons, não é a sua habilidade. Quantas pessoas já andaram comigo, ainda querem andar comigo, só para ver como que é, só para ver como Deus faz comigo, achando que é assim, eu vou copiar e vou fazer igualzinho. É a bênção, não é o que eu faço, não é o que você faz. Não é, sabe, a força dos seus braços, é a bênção. Aleluia. A bênção leva a igreja a tirar a água do deserto. Aleluia. As bênçãos do Senhor levam a igreja a tirar pessoas escondidas no deserto que só são revelados a predestinado. Então, quando Jesus chega diante daquela mulher, ei, queridinha, você conhece o poço? Eu conheço a fonte. Aleluia. E a palavra vai dizer, e essa é a cultura dos céus, e esse é o desafio que Deus colocou sobre os nossos ombros, levar vocês à mentalidade. Amém. Escuta isso. Todo aquele que tem problema em se doar, todo aquele que retém a fonte, não está pronto para desbravar desertos. E aqueles que não desbravam desertos e não têm experiência com Deus no deserto, não é escolha de Deus. Vou repetir. Aleluia. Todo aquele que tem problema em liberar vai ter problema em continuar com sede, ainda sendo poço. Escuta isso. Uma igreja generosa é como o mar da Galileia. É como esses rios que quanto mais libera, que quanto mais abre mão, que quanto mais prefere não ter razão, não entrar em contenda, mais tem Deus para liberar. Mais tem Deus para liberar. Ei, você está entendendo? Tentaram entulhar os nossos poços, mas tudo isso é para nos preparar. Como preparou Deus Isaac no deserto, continua cavando. Continua cavando. Aleluia. Continua orando. Continua buscando a face. Continua querendo ser como o Pai é. Continua tendo os olhos que Ele tem, os ouvidos que Ele tem. Continua. Não tem como passar tempo com Deus e não ser marcado por quem Ele é. Não tem como. E Isaac entendeu isso no deserto. E a palavra vai dizer que no último poço ele cava e Abimeleque vem até ele. Não quero você como vizinho. Você está muito próximo, Gênesis, amém? Você está muito próximo das minhas terras. Olha a rixa. Quem carrega a bênção incomoda as trevas. Incomoda só por ser bênção. E a palavra vai dizer, o último poço. A palavra vai dizer que Isaac, escuta isso, manda chamar Abimeleque. Sai, desmonte sua tenda. Está muito próximo das minhas terras. Não quero ter parte contigo. O que aconteceu no poço? Qual era o dialeto da samaritana com Jesus? Amém? Amém. Não quero. Não podemos caminhar junto. E a palavra de Deus vai dizer que de novo Isaac não entra em contenda. Amém. Uma igreja apostólica. Amém. Profetas do Senhor. Amém. São colocados para dar para aqueles que devolvem para nós pedras. Amém. Fonte. Aleluia. Escolha isso. Isaac manda chamar Abimeleque. Prepara um banquete para ele. Aleluia. Se o diabo na vida do outro ou na sua carne não for suficiente para você dar lugar para Deus te libertar, se o diabo na vida do outro
não for suficiente para te levar para Deus e você se tornar melhor que o outro. Aleluia. Isaac manda chamar. Prepara um banquete, mãe. E aí, mãe, ele não para por aí. Olha, Mibeleque, eu tenho presentes para você. Uma igreja apostólica. Aleluia. Não se permite ser amoldado pela miséria dos outros, Aleluia. pela doença dos outros, pelas maldições dos outros. Aleluia. Não. Uma igreja apostólica é colocada para um deserto do outro tirar água. Aleluia. Tirar água. Tirar água. Tirar água. Tirar água. Tirar água. Pai, nós como igreja, Pai, fomos chamados, Deus, para ser como Isaac, para ser como Jesus. Ei, mulher, se você soubesse quem fala contigo, você pediria minha água e eu te daria rios que fluem de mim, e nunca mais haveria separação, nunca mais você haveria voltar a ter sede. Então Jesus ali está trazendo para os dias do novo pacto os atos de Isaac. Sabe o que acontece? Pastores e filhos, sabe o que acontece, irmãos? Depois do banquete, depois da entrega de presentes, as honras, o servo de Isaac corre até ele e declara bem assim para Isaac: cavamos, e não é poço, e não é fonte, um rio está discorrendo no deserto sobre o seu lugar, lugar predestinado, Isaac, que Deus tem para nós. Estão derrubando pedras. O que o pastor Júnior liberou sobre as águas? O que o pastor Júnior liberou sobre ser rio, sobre ser fonte? Amém? Amém. Nada muda a influência que a água tem. Pode ser ferro, pode ser madeira, nada, pode ser pedra, nada muda o propósito do fluir das muitas águas do rio de Deus. Aleluia. Então somos chamados não para cavar poços, somos chamados para fluir nesse rio que discorre do trono de Deus através de Jesus Cristo, em seu Espírito que habita dentro de nós. Se põe de pé, pode deixar aí, fica aí com a gente, porque você também vai receber dessas bênçãos que Deus está liberando desse altar. Poços entulhados vão ser visitados pela honra do Cristo, pela visitação do Cristo. Cristo marcou um encontro com a samaritana. Cristo está marcando um encontro com a igreja nos dias atuais. A igreja debaixo da unção apostólica profética marca esse escrito. A igreja vai parar de ter sede. A igreja vai ser saciada. E a igreja vai ser esse rio. A igreja vai ser como essa fonte. Então levanta as suas mãos para os céus. E aí você vai entender a cultura que nós estamos implantando aqui na casa. E eu quero te convidar a fazer parte dessa família. Você que não está congregando, você que não tem uma comunidade, tem lugar na casa. Aleluia. Não chegar de mão vazias. Honrar os inimigos, honrar os que nos apedrejam. Que Marcelo, já era para você. Que eu conheço o passado. Que eu sei quem você era. Eu sei como que
que era aquele ministério lá naquele mundo esquecido. Ei, você tem uma promessa. Amém. Continua cavando. Amém. Continua cavando, pastor Marcelo. Continua cavando, porque os seus filhos vão ter os seus passos alinhados pelo Espírito de Deus nos mesmos caminhos que teve Isaac. A mesma coisa para a senhora Kay, a mesma coisa, Gleice, a mesma coisa para vocês, pastores, família de Deus. Ei, nós temos uma fonte. Então hoje, como filhos, como família, como comunidade, nós vamos sair da margem. Nós vamos abandonar os cântaros. Nós vamos deixar para lá as rixas. Nós vamos deixar para lá a preocupação em manter a nossa autoimagem, ter razão em tudo e estar no controle. Ei. Nós não fomos chamados para nos relacionarmos assim. Nós somos chamados para serem encontrados. Escuta isso, Camila. Nós somos chamados para, nesse lugar onde Deus marcou o encontro conosco, sermos revelados pelo Espírito Santo aos altos céus como verdadeiros adoradores. O que é os verdadeiros adoradores que Jesus vai buscar no poço? Aquele que tem o seu estilo de vida transformado, aquele que decide parar de viver em facção e dissensão, aquele que decide, parar de ficar longe de Deus e se voltar para Deus. Adoradores em espírito e em verdade é aquele que tem um estilo de vida, de relacionamento com a palavra, e a palavra traz os frutos de Deus sobre a identidade desses que entendeu o que é ser adorador. Então Jesus chega e oferece honra e dá um presente para essa mulher. E sabe o que ela vai falar? Que nem uma vasilha para me dar água você tem. E você está me dizendo, ei, você que é da casta menor, que eu não vou tomar sede? E Jesus diz assim: ei, do seu ventre fluirão rios, e essa mulher corre leve, como uma gazela. Ela corre apressadamente para provocar encontros, para elaborar comunhão, para gerar comunidade. Essa mulher flui. Aquela que era vista como maldita, todo mundo se esquivava dela. O repúdio era notório de todas as maneiras na vida daquela mulher. Ela, escolhida por Deus na fonte, começa a provocar encontros. Ei, eu sei quem pode saciar a sua sede. Eu tive um encontro. Será mesmo? Vem comigo, bora ver, bora ouvir, bora adorar. Ele é maior do que o poço de Jacó. Ele é superior. A palavra de Deus me deixou isso claro. Ele é da descendência de Abraão. Ele é da descendência de Isaac. Ele vem sendo superior do que Jacó. Ei, o esperado de Deus vem ao meu encontro. Uma mulher miserável, uma mulher debaixo de maldição. Ei. E a palavra vai dizer que ela ganha uma cidade. Aleluia. Na sua miséria, nas suas crises, Deus quer provocar esse reboliço. Permita-se ter um encontro com a verdade, e a verdade vai fazer fluir do seu ventre rios que jorram do trono de Deus. Aleluia. E sabe o que é lindo? Você não vai reter essa água em você. Não vai existir miséria mais em você. A palavra vai dizer que era meio-dia, era difícil carregar os cântaros, e aquela água não saciava a sede daquela mulher. E de repente ela tem um encontro com um profeta maior, Jesus Cristo, o esperado de Deus, o esperado das nações, o amado Messias. E passou a ter fé. E Deus muda a história daquela mulher. E nós temos a história dessa mulher. Nós temos um encontro dessa mulher com a fonte do poço. Muitos teólogos entendem que esse ambiente é um dos ambientes mais memoráveis
possamos usar mais memoráveis. Porque Ele não tão somente transforma a vida de uma mulher, mas Ele provoca unidade. Amém. Ele provoca aliança. Aqueles que repudiavam você, não vão repudiar mais, porque eu cheguei. Aqueles que davam as costas para vocês, ó, eu cheguei. E eu sou o único vínculo que te leva hoje a ter bênção no lugar das suas maldições. Eu, Filho de Deus, te trago à tona no novo tempo. E declaro sobre você que está aqui me ouvindo: não aceite mais o passado, as memórias vivas do seu passado, entulhar aquilo que você não é mais. Você não é poço, você é fonte. Ninguém consegue deter uma fonte. Ninguém consegue deter rios. Ninguém. E isso veio de Abraão, de Isaac, de Jacó, em Jesus, através da samaritana. Hoje alcança André, hoje alcança você, hoje alcança Marcos, hoje alcança Andrés. Então aplauda o Senhor. Deus abençoe vocês, porque tudo está colaborando. Não entre em contendas. Entrar em contenda é mostrar como ainda somos postos, como somos miseráveis, como somos egoístas. Porque a gente é muito bom em ser juiz. A gente é muito bom em argumentar. Mas até diante dessas situações, melhor. Se isenta das crises e deixa Jesus entrar. Aplausos, Senhor, Deus te abençoe. Eu vou te chamar para vir aqui à frente e entregar os cântaros. Amém? Você vai entregar os cântaros. E você, quando se levantar,